Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 24 de abril. Começamos essa edição falando sobre a medida publicada no Diário Oficial da União que torna obrigatória a inclusão de raça e etnia em documentos dos setores público e privado. A partir de hoje, empregadores de todo o país estão obrigados a colocar no documento dos funcionários qual a cor da pele e a etnia a qual pertencem, como o idioma que falam ou religião a qual pertencem. O objetivo da lei, que altera a igualdade racial, é facilitar a adoção de medidas para buscar o equilíbrio de toda a sociedade. E o Brasil vai adotar um modelo de cobrança que vai permitir o desconto do imposto na hora da compra dos produtos vendidos em plataformas internacionais de e-commerce, em especial as asiáticas. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que a medida faz parte do que chamou de plano de conformidade da Receita Federal. Em entrevista ao Estadão, o ministro ainda disse que essa é uma prática necessária para assegurar uma concorrência justa com as empresas de varejo que operam no mercado interno brasileiro. Ou seja, quando o consumidor fizer a compra, pelo plano de conformidade, a empresa já está autorizando o poder público a descontar daquilo que já foi pago pelo próprio consumidor, o que ele deveria recolher. Uma regra que é comum e acontece nos Estados Unidos e na Europa, onde todos os impostos devidos estão inclusos no preço. Haddad ainda afirmou que grandes nomes do e-commerce chinês, que incluem Shein, Shopee e AliExpress, firmaram um compromisso de aderir ao plano durante uma reunião com o Ministério da Fazenda. E na semana que vem começa a valer o novo salário mínimo no país. A repórter Maria Clara Leite vai contar o que muda a partir do dia 1º de maio. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinado a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não têm meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano. Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. E aproveitando esse assunto de salário mínimo, os aposentados e pensionistas que recebem os R$ 1.302 atuais começaram a receber hoje o benefício. Mas os R$ 18 acrescentados ao valor do rendimento mais baixo do país virão apenas no próximo pagamento, marcado para começar no dia 25 de maio. Para quem recebe mais do que um salário mínimo, não muda nada. O número de trabalhadores formais e informais inadimplentes disparou no microcrédito e atingiu recorde no país. Um aumento de devedores que vem crescendo desde o ano passado. A cada 10 trabalhadores formais e informais que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro. Dados do Banco Central apontam que a inadimplência na modalidade atingiu 20,7%, patamar recorde em um cenário de juros elevados e desaceleração da atividade econômica. O microcrédito é destinado a empreendedores formais, como microempreendedores individuais, os MEIs, e informais, que buscam empréstimos de pequeno valor. A escalada da inadimplência nessa linha de crédito se intensificou a partir de setembro do ano passado, acumulando alta de 16,6 pontos percentuais em 12 meses até fevereiro. Na época, a taxa média de juros estava em 49,9% ao ano, valor próximo ao limite de 60% ao ano. Especialistas revelaram que a alta inadimplência é explicada em parte como reflexo da pandemia de Covid-19.
Outro fator foi a criação em março do ano passado de uma nova linha de microcrédito que atendia a beneficiários do Programa Auxílio Brasil e a pessoas com CNPJs negativados. Esses tomadores de crédito contrataram empréstimos a juros elevados em operações consideradas de alto índice de risco. Os planos de saúde arrecadaram quase 238 bilhões de reais no ano passado, mas descontadas as despesas, tiveram o pior resultado já registrado desde que os números do setor começaram a ser contados há quase 20 anos. Segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional de Saúde Suplementar, o saldo negativo foi de 11 bilhões e meio de reais. Mas graças aos investimentos que o setor fez no mercado financeiro, o resultado ficou praticamente empatado, quase no 0 a 0, com um lucro de 2 milhões e meio de reais. Mas como ressaltaram os representantes dos planos, o objetivo do negócio não é faturar com aplicações financeiras. Para enfrentar a situação, a FenaSaúde, que reúne as maiores operadoras de planos de saúde do país, calcula que os reajustes previstos para este ano deverão ser maiores do que os de costume. Os planos hoje estão supercarregados com terapias e exames de ponta, que são mais caros. E este mercado está em momento peculiar. Apesar de o número de clientes aumentar, com quase 3 milhões e meio de novas adesões no período de 4 anos, o ritmo de crescimento é menor do que o de costume. Primeiro, pelo preço das mensalidades. É comum a troca de operadora que oferece preços mais baixos, mas não demora muito para o valor retornar o nível normal. Segundo, pela situação do país, com redução dos salários e instabilidade no mercado de trabalho. A alternativa do SUS assusta muitas pessoas, mas tem sido destino de várias delas. E além desses exemplos, o que também parece estar pesando nas contas dos planos de saúde são os reembolsos. O valor, que não chegava a 6 bilhões de reais em 2019, passou para 9 em 2021 e fechou o ano passado em 11 bilhões. E segundo a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, há suspeita de fraudes que vão desde o uso de recibos falsos para camuflar tratamentos que não são cobertos, até a utilização de clínicas de fachada. Os números deverão ser avaliados. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aprovou nesta segunda-feira, em segundo turno, a proibição do uso da linguagem não binária ou linguagem neutra nas escolas da cidade. O projeto de lei de autoria do vereador Nicolas Ferreira, do PL, segue agora para a sanção da Prefeitura. Segundo ele, esse tipo de linguagem dificultaria o aprendizado de pessoas surdas e disléxicas. O projeto garante aos estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino. E antes da gente encerrar, a China anunciou hoje que planeja usar seu programa de exploração espacial para testar a possibilidade do uso de tecnologia de impressão 3D na construção de edifícios na superfície da Lua. A missão da sonda Chang'e 8, que ainda não tem data de lançamento, será a de investigar o ambiente e a composição mineral da Lua, assim como verificar se a impressão 3D pode ser utilizada nessas superfícies. Essa sonda, na verdade, será a terceira a pousar em território lunar, na próxima fase do programa de exploração lunar da China. A Chang'e 6 e a Chang'e 7 devem ser lançadas primeiro. De acordo com a Administração Espacial da China, se quisermos estar presentes na Lua em longo prazo, temos que instalar estações com o uso de materiais lunares. Várias universidades, como a Tong e a Jiatong, começaram a estudar possíveis aplicações da tecnologia da impressora no satélite natural da Terra. O programa começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007. A China investiu milhões de dólares em seu programa espacial nas últimas décadas. O país enviou o primeiro astronauta ao espaço em 2003 e, no início de 2019, aterrissou uma nave espacial no outro lado da Lua, que foi uma estreia mundial. No ano seguinte, trouxe de volta amostras da Lua e concluiu seu sistema de navegação por satélite, chamado Beidou,
um concorrente do GPS norte-americano. Em 2021, foi a vez de um pequeno robô ser enviado a Marte. E a expectativa é que astronautas cheguem à Lua até 2030. E eu fico por aqui, já às 6h30, a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias trazem mais notícias para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Gequeto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você. Tchau.